Vocês sabem porque ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3, versículo 5 e versículo 8. Por duas vezes em 1 João 3, nos é dito o motivo do Natal, isto é, a razão pela qual o eterno e divino Filho de Deus veio ao mundo como um ser humano. No versículo 5, João diz: Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Assim, a não pecaminosidade de Cristo é afirmada. Nele não existe pecado. E a razão para sua vinda é afirmada. Ele se manifestou para tirar os pecados. Depois, na segunda parte do versículo 8, João diz: Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E o foco específico que João tem em mente quando diz obras do diabo é o pecado que o diabo promove. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por Jesus ter vivido uma vida perfeita e ter se sacrificado por nossos pecados, podemos ser completamente perdoados. Podemos olhar para sua morte por nós e saber que nunca precisaremos sofrer a punição eterna. Todos nós temos áreas onde a tentação é forte e hábitos que são difíceis de dominar. Essas fraquezas dão ocasião ao diabo, então devemos lidar com as nossas áreas de vulnerabilidade. 3 passos são necessários para alcançar a vitória sobre o pecado prevalecente. Primeiro, buscar o poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Segundo, afastar-se de situações tentadoras. Terceiro, e buscar a ajuda do corpo de Cristo, a Igreja. Estar aberto à sua posição de o considerar responsável por seus próprios pecados e à sua disposição de orar a seu favor. Os verdadeiros crentes não fazem do pecado uma prática, nem se tornam indiferentes à lei moral de Deus. Todos os crentes ainda pecam, mas estão lutando para vencer o pecado e dominar a carne. Existe uma diferença entre cometer um pecado e continuar a pecar. Até os crentes mais fiéis às vezes cometem pecados, mas não apreciam um pecado em particular ou escolhem cometê-lo. Um crente que comete um pecado se arrepende e o confessa, encontra o perdão. Uma pessoa que continua a pecar, ao contrário, não se arrepende pelo que está fazendo. Desse modo, essa pessoa nunca confessa seus pecados a Deus e jamais recebe dele perdão. Tal pessoa está em oposição a Deus, não importando quais reivindicações religiosas pode vir a fazer. A vida cristã é um processo no qual nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Este processo não estará completo até que vejamos a Cristo face a face, mas saber que este é o nosso destino final deve nos motivar à purificação pessoal. Manter-se puro significa manter-se moralmente correto, livre da corrupção do pecado. Deus também nos purifica, mas existe uma parte que devemos fazer para permanecermos moralmente adequados à purificação de Deus. Somos nascidos de Deus. Quando o Espírito Santo vive em nós e nos dá a nova vida que está em Jesus, nascer novamente é mais do que um novo começo, é um renascimento, é receber um novo nome familiar, baseado na morte de Cristo por nós. Quando isto acontece, Deus nos perdoa e nos aceita totalmente. O Espírito Santo nos dá uma nova mente e um novo coração. Vive em nós e começa a nos ajudar a nos tornarmos semelhante a Cristo. Nossas perspectivas também devem mudar, porque o Espírito Santo guia as nossas mentes e nos renova diariamente. Assim sendo, devemos começar a pensar e agir de uma maneira diferente. Receba as palavras bem pessoais do apóstolo Paulo e torne-as as suas palavras. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, versículo 20.